Então, glória a Deus por estarmos na presença do Senhor, né? A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então, isso é uma promessa do próprio Jesus. Não importa onde seja, né? Quer seja aqui na igreja ou no campo, como Jesus fez ali com os seus discípulos, ou numa casa, como a gente tem as reuniões dos pequenos grupos, ou em 2, 3 pessoas, o importante é estarmos reunidos na presença do Senhor. E a mensagem que eu quero trazer hoje, ela tem por título, Deus tem um plano em nossas vidas? Ela é uma pergunta. E eu preparei essa mensagem para todos nós aqui, né? Não é especificamente para alguém que não seja cristão evangélico ainda, né? Para todos nós, para nós que já somos cristãos evangélicos, para aqueles que ainda não são, que nunca tomaram essa decisão de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de uma forma declarada, né? Porque aceitar Jesus, eu acho que a maioria das pessoas aceita. Para as crianças também, que são os nossos filhos, né? Quando eu era jovem ainda na fé, eu ouvi uma frase dos pastores da minha igreja, onde eles diziam o seguinte: Deus tem filhos, não tem netos. Então vocês jovens, nossos filhos aí que estão, Deus tem filhos, não tem netos. Não é pelo fato de que vocês sejam nossos filhos e venham a conviver conosco em um lar cristão, tenham nascido já no Evangelho, isso não quer dizer que vocês estão salvos, tá? Todos temos que ter um encontro com Deus, temos que ter aquele momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, e aceitarmos a Jesus Cristo e começarmos a ter um relacionamento com Ele, segui-lo na nossa vida no dia a dia. E não é um seguir só de boca, né? Não é simplesmente por eu ter nascido em um lar evangélico que eu vou ter a minha salvação garantida. Não é assim, e nós vamos entender através dessa palavra aqui. Então, para quem é essa palavra? É para todos nós, tá? Todos sintam incluídos nessa palavra nessa noite. Então o título dessa mensagem é Deus tem um plano em nossas vidas? Será que você já parou para pensar nisso em algum momento da sua vida? Por que eu estou aqui? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Deus tem um plano na minha vida? Eu sei que isso é uma pergunta comum para todo homem em toda a etapa da sua vida cristã, né? Ou não cristã. Acho que quando a gente cresce, até quando é criança, a gente fica com aquelas perguntas, né? Quem sou eu? Onde estou? Por que estou aqui? Qual é o motivo de eu existir? Qual é o meu futuro, né? Nós temos muitas dúvidas a respeito da nossa vida. Os jovens também têm essas dúvidas. O que eu vou ser quando crescer? Em que faculdade eu vou me formar? E logo como criança ali nós temos vários sonhos, né? Uns sonham em ser bailarina, outros sonham em ser médico, outros sonham em ser bombeiro, em ser policial. A gente assiste filmes na televisão e a gente fica imaginando como vai ser a nossa vida ali, à medida que a vida vai se desenrolando. Na grande maioria das vezes, a nossa vida ela não é como nós sonhamos, porque problemas acontecem. Muitas vezes a gente não consegue conquistar aquilo que a gente queria, nos formar naquilo que nós gostaríamos de nos formar, né? A vida ela vai acontecendo e vai nos levando por vários caminhos, na maioria das vezes muito difíceis, e muito diferentes daquilo que nós sonhamos. Mas isso também não quer dizer que seja ruim, né? A vida é um conjunto de surpresas. A gente vai crescendo, casa, tem os nossos filhos, vai construindo ali uma história, uma trajetória. Mas desde da minha infância, eu me converti aos 17 anos de idade. Eu não sei se tem jovens aqui com essa idade aqui hoje, mas eu tinha 17 anos quando eu tomei a decisão de aceitar a Jesus como Salvador e segui-lo. E eu aceitei a Cristo nessa época. A minha vida ela estava começando a ficar boa naquela época. Estava começando a ficar colorida, agradável. Porque eu estava naquela fase que eu já estava me sentindo homem, me sentindo adulto, né? Achava que já podia beber, achava que já podia ir para as festas, como de fato eu fazia. Mas desde pequeno ali, eu cresci ali, parte da minha infância na cidade de São Paulo. Eu tinha vários coleguinhas na escola que eles eram cristãos. Tinham várias religiões ali, tinham espíritas ali, tinham pessoas de outras religiões também, kardecistas. Mas eu tinha vários coleguinhas que eles eram cristãos evangélicos e que eles sempre me repetiam uma frase, onde eu encontrasse com eles era: Deus tem um plano na tua vida. E eu olhava para aquela frase, eu pensava às vezes daquela frase,
E eu pensava, poxa, isso é uma forma deles me atraírem para a igreja deles, né? Então tinha batistas ali, metodistas, mas aquilo foi martelando no meu coração com o passar dos anos. Aqui mesmo em Nova Olinda, já morando em Nova Olinda, acho que uma das primeiras frases que eu ouvi, acho que foi do pastor Flávio, né? A gente na praça ali se divertindo, ele chegava: jovem, Deus tem um plano na tua vida. Se você morresse hoje, para onde você iria? Você está dando ouvidos ao que o Senhor tem para você? A gente ficava triste ali, doido para ele ir embora, para a gente voltar a contar as piadas, a se divertir. O clima pesava, né? Mas aquilo nos fez refletir sobre realmente o plano de Deus para a nossa vida, né? E com 17 anos, eu aceitei a Cristo como Salvador, e o plano de Deus na minha vida, ele começou a acontecer, né? Eu comecei a perceber o que era Deus realmente, porque eu fui católico durante muito tempo, né? Pelo menos na minha infância, segui os ritos católicos. Eu fiz catecismo lá em São Paulo, eu ia para uma igreja católica todos os dias de manhã, e eu achava muito bom. A gente atravessava a linha do trem e tinha uma árvore do lado da igreja, a catequista começava a nos ensinar sobre a Bíblia, mas naquela época Deus para mim era apenas um nome. Eu imaginava Deus como um homem que estava lá no céu, lá em cima no céu, e que estava olhando aqui para baixo, e que às vezes ele olhava para as nossas vidas. Mas eu não tinha Deus como uma pessoa, como alguém que estava próxima de mim, alguém que eu tinha um relacionamento pessoal. Deus era só um nome, era só uma religião. E aí com 17 anos, aconteceram várias coisas na minha vida. Eu comecei a perceber que o mundo já não me agradava mais, que as festas já não me satisfaziam mais, que as coisas e as alegrias que a gente tinha na vida, elas eram vazias. E Deus trabalhou na minha vida ali de maneira que eu o aceitei com 17 anos, e ali começa realmente o plano de Deus na minha vida. Então, essa frase, Deus tem um plano na tua vida, ela é uma frase verdadeira. Deus tem um plano na vida de cada um aqui nesse lugar, nessa noite. Não importa quem seja você, não importa que idade você tenha, não importa de onde você tenha vindo, qual seja a sua história, o seu nível de conhecimento, não importa. Há um plano, há um projeto de Deus. E esse projeto é um projeto, um plano pessoal. Não é algo que eu posso apresentar necessariamente para você. Eu não tenho como oferecer um relacionamento com Deus para você. Não, é algo que você precisa tomar a atitude para aceitar. Mas enfim, vamos fazer a leitura aqui em Salmos 139, o capítulo número 139 de Salmos, 13, do 13 ao 16, que nos diz assim: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Esse salmo é muito interessante. O que Deus está nos dizendo aqui? Que Deus nos viu ainda no ventre da nossa mãe. Olha como o plano de Deus para a nossa vida, ele não só existe, como ele é maravilhoso. Ele te viu ainda no ventre da tua mãe, quando você era uma substância informe. Outras versões da Bíblia diz quando eu ainda era um embrião. Quando a vida tinha sido concebida ali no útero da nossa mãe, Deus já nos via. Deus já tinha um plano, Deus já nos conhecia. E ele diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Tudo que já aconteceu na minha vida, na sua vida até agora, já foi escrito por Deus. Tudo que vai acontecer de hoje para daqui para diante, já foi escrito por Deus. Isso é algo assombroso, como ele está dizendo aqui, e maravilhoso. Eu não sei se você tem costume de colocar a mão no seu coração, mas toda vez que eu coloco a mão no meu coração, eu me assusto. É um negocinho que está batendo aqui dentro, que se ele parar, eu morro.
Já parou para pensar nisso? Está batendo aqui, ele tem que continuar batendo. E algumas semanas, quando eu estava sendo formado ali, no ventre da minha mãe, uma pulsação começou a ocorrer ali no ventre da minha mãe. Aquele coração começou a bater. É um reloginho que determina o tempo da minha vida. Quando isso parar, você morre. Isso aqui é o meu tempo indo embora. Cada batida que está acontecendo aqui é a minha vida. Quanto mais ele bater, mais a minha vida vai ser gasta e vai chegar um momento em que ele vai parar de bater, assim como ele começou a bater lá no ventre da minha mãe. Mas o que é interessante nisso é que Deus já via tudo isso. Deus já via desde o início, antes de eu ser formado, antes de você ser formado. E Ele já escreveu todos os meus dias. Esse dia que eu estou pregando aqui nessa noite, que você está aqui nessa noite, já foi escrito por Deus. Deus já definiu como ele seria. Então existe esse plano e esse projeto que eu nunca vou poder fugir, você nunca vai poder fugir, mas infelizmente alguns podem se perder durante o caminho e não só morrer fisicamente, mas morrer eternamente. E esse é o nosso principal medo, esse é o nosso principal temor. Então o ponto 1 dessa mensagem aqui, nós já entendemos aqui que Deus tem um plano, nós já entendemos que Deus nos viu desde o início do ventre da nossa mãe, nós já entendemos que a nossa vida, ela já está escrita no livro de Deus, Ele já conhece todos os nossos dias, mas vamos nos fazer uma pergunta, será que Deus realmente existe? Eu estou perguntando isso para você nessa noite porque todo ser humano tem essa dúvida em algum momento da sua vida. Não pense que é porque nós somos crentes aqui, conhecemos a palavra, que nunca vai passar na nossa cabeça alguma dúvida. Às vezes a gente para pensar e diz, será que eu realmente estou fazendo as coisas certas? Será que é só isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? E quando eu não era cristão, quando eu não era crente, hoje eu tenho certeza e convicção da existência de Deus. Mas quando eu não era cristão e não era crente, eu olhava para as coisas que os crentes diziam e eu dizia, isso é bobagem, isso é mentira. Um dos principais fatores que me impediam a aceitar a Jesus é porque eu pensava o seguinte, eu não preciso estar todos os dias dentro de uma igreja para ser salvo. Eu não preciso fazer tudo o que eles fazem para ser salvo. Eu acho que não precisa de tudo isso, porque eu sou uma pessoa boa. Eu sofro problemas na minha vida, eu sofro tanto, será que eu não mereço a salvação? Eu pensava erroneamente dessa forma. Mas, às vezes eu pensava se Deus existia ou não. Eu me perguntava, sabe, será que realmente existe? Porque como eu disse para vocês aqui no início, Deus era um nome de um homem, era um homem que estava lá no céu e que eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas coisas nos provam a existência de Deus. Hoje, esse momento que nós estamos vivendo aqui, é uma prova incrível da existência de Deus. Há algum tempo atrás eu estava escrevendo um artigo para um site e eu estava trabalhando uma gráfica nessa época e eu deixei o artigo aberto, né? E tinha um menino de 13 anos que chegou lá para fazer um convite de aniversário, do aniversário dele. E a maior revelação sobre a existência de Deus para a minha vida, eu já crente, depois de muitos anos, eu estava escrevendo um artigo sobre a existência de Deus. A maior revelação sobre a existência de Deus veio da mente daquele menino de 13 anos. Eu estava lá fazendo o convite lá que ele pediu, e ele olhou e viu o outro computador aberto e viu ali um artigo onde eu estava escrevendo sobre a existência de Deus. E ele disse, será que existem pessoas que realmente duvidam da existência de Deus? Eu disse, existem. Por que você acha isso? Que não existem? Ele disse, olha, porque o universo e tudo que está ao nosso redor prova a existência de Deus. E eu achei aquilo muito interessante, vindo da mente de um menino de 13 anos. Eu digo, me explique isso, por favor. Por que você acha que o universo e que as coisas que estão ao seu redor provam a existência de Deus? E ele disse assim para mim, olha, quando eu penso que o universo é infinito, quando eu penso que se eu pegasse uma nave espacial hoje, entrasse dentro dela e fosse viajar no espaço durante anos e anos e anos, se eu pudesse viver eternamente viajando na velocidade da luz, onde eu fosse, a cada dia que eu viajasse, iriam aparecer mais estrelas, mais planetas, e seria infinito e não teria fim. Como é que uma coisa pode não ter fim se não for criado por um Deus infinito?
E aquilo ali para mim foi um choque. Um pensamento simples, mas a nossa mente ela não consegue conceber isso. O céu não tem fim. Se você sair da terra hoje e for, nunca se acaba. A própria ciência atesta isso. Não tem fim. Isso só pode ter sido criado por alguém maior do que isso. E se você for olhar ao seu redor, todas as coisas que estão acontecendo, elas são milagres de Deus. As pessoas se acham estranho quando nós falamos que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus cura do câncer, da AIDS, que Jesus liberta, que Jesus transforma. As pessoas acham às vezes isso absurdo, não é verdade? Mas você quer um milagre maior do que o sol? O sol, ele é uma bola de gás e radiação que está explodindo desde antes de você nascer, gerações e gerações e gerações, e depois que você morrer, ele vai continuar explodindo e iluminando a terra, aquecendo a terra, derramando sua radiação sobre a terra, nunca vai acabar. Isso é um milagre maior do que Jesus andando sobre as águas, bem maior. Esses milagres estão ao nosso redor, que nos provam a existência de Deus, em abundância. O levantar da vida todos os dias de manhã é uma prova de Deus. Se você não entende de cosmologia e de outras coisas semelhantes, tudo bem, mas raciocine um pouco comigo. Se a nossa Terra, o nosso planeta, nós vivemos em um planeta chamado Terra, se ele se aproximasse um pouquinho mais do Sol, toda a vida se queimaria, não existiria vida. Se ele se afastasse um pouquinho do Sol, toda a Terra congelaria, não existiria vida. Se a nossa Lua ela fosse um pouquinho maior do que o que ela é, maremotos iriam cobrir a Terra de 2 em 2 horas. Se ela fosse menor, isso também prejudicaria as marés. Porque eu não sei se você sabe, mas noite de lua cheia, a maré geralmente é alta, porque a atração gravitacional da Lua, ela faz isso no mar. Mas se a Lua fosse mais pertinho um pouquinho da Terra, também causaria maremotos que destruiria a vida. Você tem o planeta Marte, o planeta vermelho, um planeta vazio. Você tem Saturno, um planeta vazio. Você tem vários outros planetas no nosso sistema solar que não servem absolutamente para que a vida aconteça, mas aqui nós temos toda a equação necessária para a vida. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Nós vivemos milagres de Deus, nós estamos dentro de um milagre grandioso de Deus. Isso prova que alguém criou e que alguém pensou nesse planeta maravilhoso e construiu, como está escrito lá no livro de Gênesis, para mim e para você. Ele fez isso para nós. É quente, é agradável, é confortável, tem oxigênio suficiente, tem água suficiente, tem um campo magnético que nos protege, tem uma atmosfera que nos protege da radiação do sol. Se nós não tivéssemos a atmosfera que nós temos, a vida também seria impossível. Se o nosso campo magnético da Terra ele fosse mais forte, a Terra seria uma bola de fogo. Quando eu paro para pensar nessas coisas, que desencadeou na minha mente ali com o pensamento do menino da nave espacial, eu fico maravilhado com o milagre de Deus. Como é que a pessoa pode não acreditar na existência de Deus, se ela tem tantas e tantas provas? Aí, quando você acorda, olha, veja uma coisa interessante. Alguém disse que o cérebro humano é um lugar muito grande dentro de um espaço muito pequeno. O cérebro humano, qualquer pessoa, não importa a capacidade intelectual que ela tenha, ele é capaz de processar mais informação do que os maiores computadores que existem na face da Terra. O conhecimento que a sua cabeça pode processar, que o seu cérebro pode processar, é maior do que todo o compêndio de conhecimento que nós temos hoje. A velocidade é mais rápida, a capacidade é mais rápida. Se você pegar a informação contida em uma célula do seu corpo e tirar essa informação e decodificar, você consegue montar uma coletânea de volumes de livros que, se empilhados, vão chegar até a Lua. O ser humano é algo incrível. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou sentindo o solado dos meus sapatos, meu cérebro está processando isso. Eu estou sentindo a saliva na minha boca, meu cérebro está processando isso. Eu estou respirando e não estou nem me percebendo, meu coração está batendo, meus pulmões funcionam, meus rins, todos os meus órgãos. Você é um milagre de Deus, você é uma prova que Deus existe, que Deus é bom e que Deus te criou. Porque ninguém conseguiria criar isso do acaso.
A irmã, acho que foi a irmã Samara, foi a irmã Marcelene que falou sobre o Big Bang, né? Uma explosão que criou tudo. A ciência diz que foi uma explosão. Se eu explodisse uma bomba aqui, você acha que criaria alguma coisa? Não, não é? Não tem nem como. A segunda lei da termodinâmica diz que as coisas elas seguem de uma ordem para uma desordem. Se nós explodíssemos algo aqui, fechássemos a igreja, será que amanhã ela estaria toda varrida, organizada, com as cadeiras no lugar? Não estaria. Alguém comparou isso dizendo que era como se nós detonássemos uma bomba em uma gráfica e no outro dia abríssemos a gráfica e tivesse um monte de livros escritos ali só pelo detonar de uma bomba. Não, a vida é algo inteligente, criado por um ser mais inteligente ainda. Então, se você não crê em Deus, acredite, Deus existe. Deus fala com você, Deus transforma a sua vida, Deus lhe cura, Deus lhe tira de onde você estiver. Mas qual era o plano original de Deus para o homem? Qual era o plano original de Deus para o homem? Então, agora que nós entendemos que existe um plano, agora que eu tentei mostrar um pouco para você, abrir os seus olhos para a existência de Deus, vamos falar um pouquinho do plano de Deus para a nossa vida. Qual era o plano de Deus para o homem? Lá no livro de Gênesis, o capítulo 1, versículo 26, nós temos Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Todos conhecem essa história, né? Deus criou Adão, criou Eva, a sua imagem e semelhança. E quando ele diz criar a sua imagem e semelhança, não é aparência exatamente. Ele está falando de criar com sentimentos, com alegria, com conceito moral. Nós somos reflexo daquilo que Deus é. Você se entristece porque Deus pode se entristecer. Você se ira porque Deus pode se irar. Você se alegra porque Deus se alegra e te deu essa capacidade. Deus te deu a habilidade de ser como Ele. E Deus cria o homem ali com essa capacidade igual a Ele. É por isso que muitas vezes a gente consegue fazer tantas coisas, né? Nós nos emocionamos, nós sentimos saudade, nós sentimos nostalgia, né? Que é aquela saudade das coisas que, como era bom lá no sítio da minha mãe, quando eu era pequeno, que eu tirava caju do pé. Né? A gente sente essas coisas. Tudo isso vem de Deus, é a imagem e semelhança de Deus em nós. E lá em Gênesis 3 e 8, no livro de Gênesis, Deus conversava com o homem ao cair da tarde no jardim. Deus não só criou o homem, Deus não só deu a ele a sua personalidade, a sua capacidade de pensar, de sentir, de reagir, como ele também tinha intimidade com o homem. A Bíblia diz que ao cair da tarde Deus vinha conversar com Adão ali, vinha falar com ele. Você já imaginou que coisa interessante? 5 horas da tarde Deus ir tomar um cafezinho lá na sua casa? Como deveria ser incrível isso? Como deveria ser maravilhoso isso? Falava ali, ouvia Adão com as suas dúvidas, com as suas perguntas, né? Eva também. E de repente nós sabemos o que aconteceu. Havia ali uma árvore da ciência do bem e do mal, que Deus disse que era para que o homem não comesse. E ele comeu, e ele pecou. E ali ele perdeu todo esse relacionamento com Deus. E ele foi expulso do jardim do Éden. Naquele jardim ali ele não adoecia. Naquele jardim ali ele não sentia tristeza. Naquele jardim ali ele vivia feliz, ele vivia alegre. Ele não precisava trabalhar de forma difícil. Mas depois que ele peca, a Bíblia diz que a terra começa a produzir espinhos e abrolhos. As coisas começaram a ficar difíceis. Portanto, se o seu trabalho é pesado hoje, se você se reclama, a culpa é toda de Adão. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai pegar ele e vamos ter uma conversa séria com ele lá. Porque antes não era assim. E o homem perde tudo isso. E a Bíblia diz que por conta daquilo ali entra a doença e entra a morte, por conta do pecado. Porque o homem não morria, o homem não precisava adoecer. As mulheres, quando davam à luz, elas não sentiam dores de parto. A Bíblia fala isso. Mas por conta do pecado vieram as dores de parto. Portanto, vocês podem se revoltar contra Eva, porque é culpa dela, é culpa de Adão também. Mas enfim, o homem perdeu não somente tudo aquilo que ele tinha, aquela vida feliz,
Mas ele também perdeu o que eu acho que é o principal, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Não foi mais o mesmo. E ele foi expulso ali do jardim. E ele foi afastado da presença de Deus. E agora o relacionamento dele com Deus fica bem diferente, como a gente vai ver na Bíblia posteriormente. Mas enfim, essa é a nossa história, né? Mas qual é a situação atual do homem hoje? Qual é a minha situação e qual é a sua situação? Hoje, o homem é um ser decaído da graça de Deus. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: olha, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, deixa eu entrar aqui dentro que todo mundo é filho de Deus, deixa eu tomar uma aguinha aqui porque eu também sou filho de Deus. Mas a grande realidade é que a Bíblia diz que nós não somos filhos de Deus. A Bíblia nos coloca como criaturas de Deus. Nós não somos filhos, nós somos decaídos por causa de Adão. Jesus veio para que nós pudéssemos sermos filhos novamente. Mas para nós sermos filhos novamente, nós precisamos passar por Jesus. E aí é onde está a questão que nós vamos ver mais à frente. Em Romanos 3:23, nos diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Veja bem, não sou eu somente que pequei, não foi só você que pecou, não foi somente Adão, não foi somente Eva. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é que quer dizer esse destituídos da glória de Deus? Não tem mais direito à glória de Deus. Não podemos mais, não temos mais acesso. Veja o que aconteceu por conta de Adão. Todos pecaram e perderam esse direito. Isso é doloroso. Em Romanos 3, 10 e 12 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, se estragaram e juntamente fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí talvez você pergunte: mas eu sou tão bom, isso não é comigo. Eu sou uma pessoa boa. Mas Deus está dizendo que todos pecaram. Pecado, gente, a gente às vezes pensa que pecado é roubar, matar, né? Mas pecados são coisas muitas vezes simples. Quando você mente, você está pecando. E não existe nem pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. Se eu roubar esse tablet aqui, eu vou para o inferno por causa disso. Se eu roubar uma caneta, eu também vou para o inferno por causa disso. Porque a própria palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que mentiroso é filho do diabo. E isso é forte. A Bíblia diz que Deus aborrece e odeia a mentira. Então, muitas coisas que a gente faz no dia a dia, quando desejamos mal para o próximo, quando odiamos uma pessoa, quando sentimos prazer quando alguém se dá mal na vida, tudo isso é pecado. E muitas vezes nós estamos pecando por hábito já, né? Nós fazemos isso direto. E mesmo assim nós continuamos achando que nós somos uma pessoa boa e que merecemos o céu. Mas não somos nós quem vamos julgar isso, quem julga é a palavra de Deus. Então, quando nós pecamos, nós perdemos o direito à glória de Deus. Veja o que diz aqui em João 1, 11 e 12. Como é que eu remedio isso? Vamos ver mais uma prova disso na Bíblia. No texto de João 1, ele está falando sobre a vida de Jesus. Quando Jesus veio na Galileia e começou a pregar. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Então no livro de João, capítulo 1, ele conta uma história, a história da vinda de Jesus. E ele fala que ele veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Eram os judeus. Era o povo judeu. Como vocês sabem, Jesus era judeu. E ele pregou para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Eles o crucificaram. E ele disse o seguinte: mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu tenho uma oportunidade, porque os judeus não quiseram Jesus naquele tempo, de ser filho de Deus agora. O que você precisa fazer para ser filho de Deus? Receber Jesus na sua vida, ter um relacionamento com Ele. Veja bem,
A oportunidade de ter aquele relacionamento que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, de falar com Deus, de ser curado por Deus, de ser transformado, de ter intimidade com Deus, está aqui em Jesus. Foi por isso que Jesus veio. Foi para nos salvar, para nos restaurar com Deus, para aquela aliança que tinha sido quebrada ser restaurada através de Cristo. Então, o que eu preciso? Eu preciso receber Jesus e crer no seu nome. E isso é tão interessante. Talvez você diga, mas não deve ser assim não. É assim sim. Veja que quando Jesus pregava para os fariseus, que eram religiosos da época judeus, muitas vezes Jesus disse para eles: vocês têm por pai o diabo, porque vocês querem satisfazer as vontades do diabo. Jesus muitas vezes dizia para o povo judeu, o povo da promessa, o povo que era para receber a salvação ali, que eles tinham por pai o diabo, porque eles queriam satisfazer as vontades do diabo. Então não é qualquer um que pode ser filho. Alguns são filhos do diabo, infelizmente. Quem é que é filho do diabo? Aquele que nega Jesus. Aquele que quer fazer a vontade do diabo. Há um tempo atrás tinha um amigo meu, que ele era da igreja, que ele vivia saindo da igreja para ir beber, para ir farrar, para fazer várias coisas. E eu disse para ele: olha, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo a vontade do diabo? Ele disse: eu não estou fazendo a vontade do diabo. Eu tenho culpa se a vontade do diabo é a mesma que eu tenho? É a mesma minha vontade? A minha vontade é essa. E a vontade de muitas pessoas é matar, é roubar, é tomar o que as outras pessoas têm, é mentir. Tem gente que sente prazer nisso. Tem gente que sente prazer em humilhar pessoas. Eu conheço muitas pessoas que são assim, que porque tem um pouco mais de dinheiro gostam de humilhar as pessoas, né? Infelizmente, a natureza do homem é má. Mas Deus está dizendo aqui que se nós aceitarmos a Cristo, Ele vai nos transformar e nós vamos ser filhos. Então a salvação, irmãos, ela é um presente que o homem só perde se rejeitar. Veja bem, olha que coisa interessante. O relacionamento de Deus com o homem lá no Jardim do Éden foi quebrado por causa do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Infelizmente nós herdamos o pecado de Adão, a natureza ruim da humanidade. Mas a salvação é um presente que nos é dado de graça. A salvação é um presente dado por Deus, que nenhum homem poderia conquistá-la por si mesmo. Por conta disso, Deus entregou o seu único filho para morrer por nós e pagar pelos nossos pecados. Olha só, o que aconteceu lá no Jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram? A primeira coisa que aconteceu é que eles tiveram consciência que eles estavam nus. Eles tiveram ciência do bem e do mal. Eles eram inocentes antes, mas aquela árvore da qual eles comeram a fruta era a árvore da ciência do bem e do mal. E eles ali comeram e tiveram ciência que eles estavam nus. E o que acontece ali é que eles se escondem de Deus. A Bíblia diz que ao virar da tarde Deus desce para falar com Adão e Adão está escondido. E Deus começa a chamar: Adão, onde você está? E ele fala lá das moitas onde ele estava escondido. E ele disse: Senhor, eu estou aqui porque eu ouvi a tua voz e eu tive medo porque eu estava nu. E Deus já fala automaticamente: quem te disse que tu estavas nu? Acaso comeste da árvore que eu disse que é para não comer? Aí ele vai colocar a culpa na mulher: a mulher que tu me deste, né? É um negócio tão terrível. A gente sempre quer culpar outro, né? Quando na realidade a gente decide pecar, a gente decide. A mulher botou a culpa na serpente. Foi a serpente. Olha só que o homem, ele tem esse jeito de tentar escapar das consequências daquilo que ele fez de errado. E a primeira coisa que acontece ali é que Deus tem que matar um animal, tirar ali aquela pele para fazer roupas para Adão. Então sangue foi derramado por causa do pecado. A primeira morte acontece ali por conta do pecado. E ele faz roupas ali para vestir Adão, para vestir Eva. Então o salário do pecado é a morte. Aqui em Romanos 6 e 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Preste bem atenção: o pagamento por todo o pecado é a morte. A mentira é muito boa quando a gente está falando, enganando, mas saiba que vai ter que ser paga com a morte. O pecado conjugal, o pecado de qualquer aspecto que você possa fazer, o desejar o mal,
Tudo isso, no momento, você pode até sentir algum prazer, ir beber numa festa, farrar, cair, fazer todas as coisas ali que Deus condena. Tudo isso vai ter um preço, e o preço disso é a morte. A Bíblia diz, o salário é o quê? O pagamento. Você trabalha o mês inteiro por um salário. Então você peca a vida inteira e o pagamento pelo seu pecado é a morte. Você vai receber a morte. Todos nós vamos receber a morte. Não estou me excluindo disso não. Todos os que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Mas o que ele diz aqui? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, né? O presente que ele está te dando é, ao invés da morte, ele vai te dar a vida eterna. Aí você diz assim, mas espera aí, fácil assim? Não. Assim como ele teve que matar um cordeiro, não sei qual foi o bicho, a Bíblia não descreve que ele matou, para vestir Adão e Eva, ele teve que oferecer o seu único filho. Foi um preço muito alto. Ele tinha um filho. E ele teve que escolher entre esse um filho ou a humanidade decaída. E foi triste. Se você vê a história de Jesus ali, você vê Jesus perante Pilatos ali, né? Pilatos chega e diz, se você é o rei dos judeus, me diz, porque eu posso te tirar da cruz ali, eu posso te livrar desse julgamento. E ele diz, olha, nenhum poder te seria dado se não fosse do meu Pai. E saiba que se eu quisesse, eu poderia ordenar agora as legiões de anjos para me tirarem desse sacrifício aqui, mas eu dou a minha própria vida. Jesus deu. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas vezes a gente ouve essa história, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não entende o que é isso. O Cordeiro era sacrificado no Antigo Testamento, derramava-se o sangue para perdão do pecado. Só que o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, não poderia ser pago com a morte de um cordeiro. Só poderia ser pago por uma morte que realmente valesse o preço de todos os pecados da humanidade. E Deus tinha um único filho e deu esse único filho para morrer por nós. Isso é uma coisa que não dá, sabe? Não dá para entender a profundidade disso. Porque o salário do pecado é a morte. Meu pagamento era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por esse presente. Em Colossenses 2, 13 e 15 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Eu sei que a linguagem bíblica é um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O que ele está dizendo aqui? Mas vocês que estavam mortos nos pecados de vocês, certo? Nas transgressões de vocês, pela a carne de vocês, vos deu vida juntamente com ele. Ele quem? Cristo. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo e triunfando deles na rua. O que Deus fez aqui? O que ele está dizendo aqui? Que a nossa cédula de dívida, ou seja, eu estava pecando, eu pequei a minha vida inteira, e o salário do pecado é a morte, e isso vai gerando uma cédula, uma dívida, como o pastor Lucas já exemplificou aqui uma vez, é como o caderninho do fiado, que a gente compra lá na mercearia. Vai anotando aí, eu quero 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, e a sua dívida vai aumentando, e você vai ter que pagar uma hora, né? Era assim que nós estávamos. O que Deus fez? Tendo cancelado o escrito de dívida, ele rasgou a nossa dívida. É como se o cara da mercearia chegasse para você lá no final, você dissesse: olha, minha dívida está tão grande aqui, eu já estou devendo milhares de reais, eu não tenho como pagar. E ele olha para você, se compadece de você e ele rasga, diz: não, tudo bem, você não precisa pagar não. Só que alguém vai ter que pagar, vai sair do bolso dele, né? E foi assim que aconteceu. Deus disse: você não vai pagar não. O sangue que era para ser seu derramado na cruz, vai ser encravado o meu filho na cruz. Tanto é que quando Jesus morre ali na cruz, ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Alguns interpretam que naquela hora Deus vira as costas.
uma licença poética, para não ver o sofrimento de Jesus, para não ver a dor de Jesus. Eu não sei se isso realmente aconteceu, mas o coração de Deus deve ter se contristado grandemente ao ver seu filho ali na cruz, mesmo porque Deus é onisciente, então não tinha como, né? Mas deve ter sido difícil. Romanos 5, 7 e 8 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só que coisa interessante, né? Eu sei que a gente vê histórias na televisão de pessoas boas e a gente tem pena, né? E eu sei que talvez você pense, você sinta pena, mas você não tenha coragem até de morrer, né? Como está dizendo aqui, dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova o seu amor para conosco, dando seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que amor interessante, né? Ele sabe que nós não prestamos, Ele sabe que nós somos pecadores, que nós desejamos o mal, que nós queremos as coisas que não agradam a Ele. Nós não somos justos, não somos bonitos aos olhos dEle, no sentido de sermos bons, mas Ele entregou o seu Filho, que era bonito, que era bondoso, que era tudo aquilo de bom que a gente possa imaginar, para morrer por um monte de gente como nós, pecadores, que não prestam. E quando eu digo isso, eu estou dizendo o que nós somos. O próprio apóstolo Paulo diz que ele era o pior dos pecadores. E se Paulo, que era Paulo, era o pior dos pecadores, imagine onde eu estou nessa lista. Amém? Vamos prosseguir que nós estamos já terminando. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um presente que Deus está te dando, certo? Não vem das suas obras. Não pense que é porque você é bom, que é porque você já sofreu na vida, que é porque você é uma pessoa que nunca matou, nunca roubou, nunca roubei uma caneta na minha vida, então eu devo estar bem nisso. Mas o pecado é algo sutil, é algo que a gente comete. O próprio Jesus disse o seguinte, que se você olhar para uma mulher na rua e a cobiçar, em seu coração você já cometeu adultério com ela. E é muito difícil isso, não é verdade? Muito difícil. Os nossos pensamentos, eles são muito rápidos. Às vezes a gente peca por pensamento e nem percebe. Então, talvez você diga, então é impossível. Não, Jesus, ele morreu para pagar a nossa dívida dos pecados que você cometeu hoje, dos pecados que você cometeu na sua vida inteira e dos pecados que você ainda vai cometer. Quais atitudes eu devo tomar, então, para ter a salvação? Então, nós estamos falando aqui do plano de Deus, que existe um plano. Nós estamos falando aqui também do que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Nós falamos aqui do sacrifício de Deus, mas qual é a minha parte agora? O que eu preciso fazer? Em João 1, 11 e 12 diz assim, eu já li isso para vocês, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é receber a Jesus. Você precisa receber. Talvez você diga assim, eu recebo, mas receber exige uma mudança de atitude. Tem um testemunho do pastor que eu vi há alguns anos atrás, que ele trabalhou na casa de uma senhora que ela fazia parte de um movimento ateísta. Ateus são aquelas pessoas que não creem em Deus, não acreditam em Deus. Não entendo porquê, e o menino de 13 anos que eu citei também não entendia porquê. Mas enfim, e ele trabalhou com aquela senhora, e ele foi para o seminário teológico para se formar e se tornar pastor. E ele sentia vontade de voltar para pregar para ela. E quando ele terminou o seminário teológico, ele voltou para pregar para aquela senhora. E ela ouviu o que ele tinha para dizer ali, né? Por respeito à mãe dele, que trabalhava também na casa dela. E quando ele terminou de falar palavras parecidas com essas que eu estou falando aqui para vocês, ela disse, olha, é muito bonito o que você diz, mas eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus. Eu acredito que o ser humano é como um animal qualquer. Eu acredito que quando eu morrer, eu vou morrer como um animal, como um cachorro. E vou me acabar na terra. E ali vai se acabar a minha vida. Então, eu não quero mais ouvir sobre isso. E ele foi embora triste ali daquele lugar, porque conhecia aquela senhora desde pequeno, morava na casa dela.
E 20 anos depois aquela senhora adoeceu, já era idosa, para morrer. E a mãe dele ligou para ele voltar novamente para pregar para aquela mulher, para falar de Jesus novamente, para tentar mais uma vez, porque eram amigos. E ele voltou ali para falar com ela. Quando ele chegou, ela já estava no leito de morte, já estava nos últimos momentos, já estava agonizando, as pessoas já estavam em volta, a família ali. E ele foi se aproximando e ela arregalou os olhos. E ela se levanta e pega no colarinho da blusa dele. E chorando ela diz o seguinte: por favor, diga-me que isso aqui acaba aqui, que eu morrerei como um cachorro e que depois disso aqui não existe mais nada, porque eu não sei expressar a tristeza que estou sentindo agora. E ela morreu. Muitas pessoas, elas talvez não tenham a oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, de ouvir a palavra de Deus e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, por conta de algum pensamento que tem na sua mente, porque o pai e a mãe ensinou de uma forma. Quando eu era criança, eu pensava, eu tenho que seguir a religião dos meus pais, eu ouvia até isso. Mas acontece que aquela religião ali não me apresentou Cristo como eu conheci a partir do momento em que eu tive contato com os meus coleguinhas de escola. E aquela mulher ali, ela morreu em desespero. E aquele pastor escreveu uma coisa: como é triste ver um ateu morrer. É a morte mais triste que eu já vi. Porque uma coisa é você dizer que é ateu agora, quando tudo está bem, mas quando o avião está caindo, não é para qualquer um. Na hora do sufoco, a pessoa clama por Deus, a pessoa se desespera, né? Então, as pessoas muitas vezes não aceitam, e você precisa aceitar. Em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Quando eu ia para a igreja evangélica, eu não entendia por que os crentes perguntavam quem era que queria aceitar Jesus. Eu perguntava, mas por quê? Eu já aceitei. Mas a Bíblia diz aqui em Romanos que com o coração se crê para a justiça, e é com a boca que eu confesso para a salvação. Talvez você já creia para a justiça, talvez você já seja uma pessoa que até se sensibilize com o que eu estou pregando aqui e acredite, mas falta um passo, que é assumir publicamente Jesus como Salvador. Quando eu era jovem ali, eu achava até bonito, mas eu tinha vergonha. Eu ficava naquela coisa, eu vou, eu não vou, e o que as pessoas vão dizer de mim, como é que vai ser, eu vou ter que ser crente, como é que vai ser a minha situação. Jesus diz na sua palavra que aquele que se envergonhar diante de mim, perante os homens, eu me envergonharei dele perante o Pai e os anjos que estão no céu. A Bíblia está dizendo que você precisa confessar. Em Romanos 10 e 13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para ser salvo eu preciso o quê? Invocar o nome de Jesus. Eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu entrego os meus caminhos a Ti. Em Mateus 10, 32 e 33, vai dizer o que eu falei aqui: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, irmãos, todos nós que estamos aqui, os que já aceitamos Jesus, né? Aceitar Jesus é um ato diário também, certo? Nós aceitamos Jesus ali quando nós dizemos não ao pecado e praticamos o que é certo. Quando nós temos a oportunidade de sermos desonestos, mas nós não somos porque somos cristãos. Quando nós temos a oportunidade de levar vantagem a alguma coisa, mas não levamos. Mas nós temos que aceitar Jesus como Salvador. E em Romanos 8, 1 está escrito, já estou finalizando: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só que lindo. Quando eu me converti, minha irmã está aqui hoje, meu cunhado está ali atrás. Eu dizia que eu sou salvo, isso incomodava bastante, me incomodava. Eu me lembro Keila me dizendo assim: tu é salvo? Como é que tu é salvo? Como é que tu tem coragem de dizer que tu é salvo? É a Bíblia que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não foi barato para mim poder dizer que sou salvo.
Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Aqui em 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados das vossas vãs maneiras de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha aí a religião dos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu fui comprado, os meus pecados foram pagos por um alto preço. Que preço foi esse? Foi o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Então eu me orgulho em dizer: sou salvo. Jesus te chamou para ser salvo. Se você não for salvo, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Se a gente chegar num presídio e perguntar quem é que quer ir para o inferno, ninguém quer. Alguns até vão querer, mas na hora que chegar o momento, eles vão reagir como aquela senhora e dizer: por favor, diga que eu não vou morrer como um cachorro. Em Romanos 8, 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu vou só finalizar agora dizendo algumas poucas palavras para vocês, tá? Assim como eu tive a oportunidade de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador quando eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos de idade. Eu estou com 44 agora, já faz muito tempo. Quando eu aceitei Jesus, teve um amigo meu que disse o seguinte: Júnior, eu já fui para a igreja, eu já me converti na igreja. Ele estava querendo me levar para uma festa na cidade vizinha aqui. Foi me pegar na porta da igreja. Passaram mais de 1 hora insistindo ali comigo para mim ir. E ele disse assim: olha, isso é fase, isso passa. E eu entrei nessa fase aos 17 anos e já estou com 44 anos e essa fase ela nunca passou. Quando eu tomei a decisão de aceitar a Jesus como Salvador, algo que estava fora do meu controle aconteceu. Quando eu dobrei os meus joelhos lá na casa lá do pastor Flávio, porque eu fui pegar um teclado lá para ir para uma festa no sítio. A gente ia beber, a gente ia farrar, a gente ia tocar. Caímos na besteira de passar lá para pegar o meu teclado que estava lá, que eu tocava teclado. E ele começou a pregar a palavra para os irmãos dele, não para mim. Porque, não sei por que as pessoas não pregavam tanto para mim. E eu comecei a ouvir aquela palavra. Tudo que ele falava era aquilo que eu estava pensando. Deus estava usando aquele homem de Deus ali para falar comigo, para me dar uma oportunidade de salvação. E ele falava, eu perguntava, mas eu sou fraco. E ele trazia uma palavra: Deus é quem te fortalece. Mas eu não tenho como permanecer na igreja. E ele trazia uma palavra exatamente em cima daquilo que eu estava pensando. As últimas coisas que eram a barreira, eu já estava praticamente decidido, eu já estava chorando, ouvindo aquela pregação que ele estava dizendo ali na cozinha da casa dele. Na época eu estava compondo algumas músicas naquele teclado, e alguns amigos meus estavam gostando, e estavam dizendo: olha, está muito bom, isso aí é legal, isso aí vai dar alguma coisa. E sabe como é jovem? Eu estava pensando: cara, isso aqui é bom, isso aqui vai fazer sucesso, quem sabe eu não vou ficar rico com isso aqui. E meu último pensamento foi exatamente esse: mas e se eu tiver que ficar rico no mundo? Se eu me tornar crente agora, não vai dar. Porque eu não vou mais poder tocar isso que eu estou tocando. Não condizia com o evangelho. E ele olhou para mim e disse: Júnior, eu vou contar uma música aqui que Deus coloca no meu coração. E é uma música bastante antiga, poucos crentes conhecem. Que diz assim: o homem pode ser famoso no mundo inteiro. Olha a letra. Ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério. De lá para frente o caso é mais sério. Não haverá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria. Irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. E a música segue, né? E aquilo ali tocou profundamente no meu coração. O momento de decidir é em vida. O ano aceitável do Senhor, o momento aceitável do Senhor é agora. Você pode até ter se sentido tocado no seu coração e dizer: eu vou para casa, eu vou pensar.
eu vou decidir isso depois. Mas veja, eu não estou falando dessa igreja não estou falando para você aceitar Jesus aqui. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em você aceitar a Jesus e seguir Jesus. Não importa em qual igreja. Tem uma igreja no seu bairro, perto da sua casa, aceite a Cristo e sirva a Deus ali, não tem problema, certo? Desde que você tenha um encontro com Cristo e alcance a salvação. E aquilo ali desmontou o meu coração quando ele cantou aquilo. E eu chorando aceitei a Cristo como meu Salvador. E a minha oração até disse, eu dobrei os meus joelhos e disse, Deus, eu sei que setembro está chegando. E vai vir a festa. E eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu entrego a minha vida. Eu não sei nem se amanhã eu vou ser crente. Mas eu entrego a minha vida a Ti agora. E eu chorei ali, eu senti uma leveza, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Quando eu saí daquele lugar, eu falei para os meus amigos, olha, as coisas estão diferentes, os postes estavam diferentes, as pedras de calçamento estavam diferentes, tudo estava diferente, eu senti uma alegria, eu ria, eu sorria, do nada, tinha sido tirado um peso das minhas costas, e eu só tinha 17 anos, quem já é mais velho aqui? Né? Imagina aí, o tanto de pecado que eu já tinha acumulado com 17 anos, a minha conta já estava alta. Deus rasgou ali a minha cédula de dívida. E ali começou a transformação na minha vida. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, olha, não me arrependo, nada. Tudo que eu ganhei até aqui sendo crente, não tem como explicar, não existe. Muitas vezes eu olhei para o mundo e pensei da seguinte forma, se eu voltasse agora, olhava para o mundo, para as festas, para as coisas, mas eu não vou ter tudo isso que eu ganhei de Deus. Então, quando eu pesava na balança aquilo que Deus era na minha vida, para o que o mundo tinha para oferecer, o que o mundo tinha era lixo. Então, para fechar hoje, você tem hoje a oportunidade. Essa palavra, ela é uma palavra que está sendo pregada para você, para o seu coração, tá? Aqueles que já são cristãos, crentes, evangélicos, se firmem cada vez mais com Deus. Os filhos dos crentes aí, por favor, se convertam, se não se converteram, tenham um encontro com Deus, certo? Mas não deixe passar essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.